Eu tenho certeza que você vai querer também participar desse assunto que o Ronaldo Lemos traz para a gente. É bom a gente ficar alerta, minha gente, que falar mal de político na internet pode levar à cadeia até 6 anos de prisão se passarem alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara. Absolutamente assustador. Eu acho um golpe na democracia isso, né? É assustador, viu, Maria? Porque o que dá a entender é que parece que os políticos têm um medo danado da internet. Porque se a gente for pensar, esses projetos estão tramitando numa velocidade que é quase que inédita. E o que esses projetos fazem? Um deles, o principal, é de uma deputada do Rio de Janeiro, chamada Soraya Santos. E, basicamente, ela aumenta as penas para quem faz crimes contra a honra na internet, duplicando essas penas, de modo que quem falar mal de um político na rede pode passar até 6 anos em regime fechado e, em alguns casos, transforma em crime hediondo. Então, é um negócio assim que é surpreendente. Agora, quem está preocupado pode ficar mais ainda, porque ainda a coisa ainda piora. Outra coisa é que altera o marco civil da internet. O marco civil, uma das conquistas dele foi justamente o fato de que para as autoridades públicas terem acesso aos dados dos usuários, você precisa de uma ordem judicial prévia. Então você precisa de um juiz, como em qualquer lugar do mundo, qualquer democracia do mundo hoje, para autorizar previamente o acesso aos dados. Claro, nossos dados, né? Pois é, e esse projeto, Maria, ele elimina a necessidade de ordem judicial prévia, faz com que qualquer, abre aspas, autoridade competente, ou seja, governo, Ministério Público, agência reguladora, sabe-se lá quem, possa pedir não só os dados dos usuários, mas as comunicações privadas. Tipo aquelas mensagens diretas. Exato. Imagina só os e-mails que estão na sua caixa de mensagens, as mensagens que você mandou privada numa rede social, conteúdos que são mandados só entre uma pessoa e outra num mensageiro de celular. Sem pedir na justiça? Sem pedir ordem judicial. Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu até, quando fiz uma análise desse projeto para a Folha de São Paulo, falei que é quase como se o diretor daquela agência de espionagem dos Estados Unidos, a NSA, tivesse sentado à mesa com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, para preparar um projeto de lei para o Brasil. Porque esse projeto, ele ignora princípios constitucionais e faz com que nós, usuários, fiquemos expostos na internet. E a última coisa, que a gente acha que está bom já, mas ainda vai ficar pior. Pode piorar um pouquinho. Que é o seguinte, hoje, crimes contra a honra na internet, você precisa dar queixa. Então, eles só são processados se você procurar uma delegacia especializada e disser que aquilo aconteceu. O projeto muda isso. Ele faz com que o Ministério Público passe a ter a obrigação de processar esses crimes. Qual que é a consequência disso? O Ministério Público vira advogado de político. Claro. O político, em vez de contratar um advogado e processar quem falou mal dele, usa a sua influência, chama o Ministério Público e o Ministério Público fica advogando para político. Então, quem está preocupado com o momento do Brasil hoje, onde a gente precisa ter liberdade de falar, ter liberdade de discutir, de fiscalizar, de buscar transparência, tem que ficar muito preocupado com esse projeto da deputada Soraya Santos. Porque eu acho que isso, se for aprovado, vai ser um retrocesso extraordinário aqui para o Brasil. Maria, eu fico imaginando o seguinte, se a gente já tem um Congresso retrógrado, que é capaz de aprovar, como aprovou ontem, o Estatuto da Família, que é extremamente retrógrado, que chega a ser homofóbico, imagine se a gente não criticar. Eu tenho a impressão que as próximas votações do Congresso serão a revogação da Lei Áurea e a votação do Tratado de Tordesilhas. É o que parece, que a gente está retroagindo no tempo, né? no século XXI, discutindo temas que já deveriam estar superados. E outra coisa, eu acho também que esse tipo de projeto não traz nada de bom para a democracia e muito pelo contrário, é que mais uma vez reforça aquela impressão, que é muito mais do que impressão para muita gente, de que há duas classes de cidadãos no país. Os políticos e os não políticos. E as suas mordomias, quando, na verdade, o político, a gente se acostuma a falar assim, né? O político é a circunstância. Ninguém é um político, assim, não deveria ser, pelo menos, não deveria ter. O cara está ali representando interesses de um setor, de um coletivo, de uma parcela da sociedade, está ali para aprovar determinado tipo de projeto. O problema é que num país como o Brasil, com o nosso sistema, os políticos acabam se perpetuando e criando toda uma série de barreiras em volta deles, que tem a ver com facilidade de acesso de ensino, então tem os auxílios todos. Reclamam muito as pessoas de vez em quando na internet do Bolsa Família, né? E quantas bolsas de auxílio há
para a classe que circunstancialmente está ocupando lugares no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Maria falou. Auxílio, as passagens para ir para voltar para a base, esse tipo de coisa. E não só isso, foro privilegiado. Por que você tem justiça? Nessa, mais uma vez, por que um crime contra a honra de um político na internet não pode ser julgado pelos meios legais, trâmites normais, e porque é que mais qualquer grave, pessoa se... do que uma ofensa contra difamar qualquer um político do que isso. difamar qualquer são cidadão. Figuras públicas, né? Maria. Então, isso. Quer combater os crimes contra a honra na internet, excetua os políticos. Então, põe assim, todo mundo deve ser protegido, etc., mas quem é personalidade pública e está envolvido na vida pública do país, não pode ter privilégio. Então, pelo contrário, não é isso? É pelo contrário. Exatamente. Que é uma pessoa pública que serve ao público e se expõe por ser público. Faz parte da sua função. E que todo mundo deposita sua confiança nela por meio do voto. Então, nós todos somos... fiduciários. Que inclusive, parte da cidadania é exatamente fazer essas críticas. Não tem sentido nenhum. Porque a cidadania não é só o voto. A cidadania é você fiscalizar a pessoa em quem você votou. E para fazer essa fiscalização, você tem todo o direito de criticar as atitudes daquele parlamentar. Abaixa a mordaça.